Olá, pessoal do canal Fala Fono. Hoje nós vamos conversar sobre a criança que, quando a gente chama, ela não olha. Quando se preocupar, o que fazer, como ensinar a criança a olhar, todas essas coisas nós vamos discutir agora. Então, se você quer saber mais, fica ligado. Então, a primeira coisa que a gente tem que garantir é que essa criança ouve, que ela escuta. Foi feito o teste da orelhinha? Ela estava resfriada? Ela pode ser que ela esteja com uma otite? Tudo isso a gente precisa ver para garantir que ela está ouvindo. Durante o desenvolvimento infantil, esses primeiros anos de vida, é muito importante que a criança escute bem, para ela aprender a processar os sons e interpretar as informações que a gente passa para ela. Só que é justo o período onde eles têm mais resfriados, aí entra na creche, com os amiguinhos, aquela virose que vai semana sim, semana não, tá em casa, tá na escola. A gente tem que ter muito cuidado com a orelha dessas crianças. Então, atitudes importantes pra gente fazer. A lavagem que a gente faz com soro, né? A lavagem nasal, é tirar essa secreção do nariz, vai ajudar a orelha, porque a orelha ela é conectada com o nariz através da tuba auditiva. E essa conexão faz com que esse catarro do nariz às vezes vá parar lá na orelha e que a tuba tenha uma disfunção que às vezes causa até infecção na orelha média. Então, a primeira coisa que a gente tem que garantir é que essa criança escute bem ou o melhor possível. Se você tem desconfiança quanto à audição do seu filho, faça uma avaliação auditiva completa, tá? Eu digo isso como mãe de criança que fez o teste da orelhinha quando nasceu e não foi detectado nada, e que depois, aos 4 anos, a gente descobriu que tinha uma perda auditiva muito importante em uma das orelhas e que hoje usa aparelho, tá? Então, é importante que isso seja feito. Se você perceber que a criança fica, ou que ela não tá entendendo do jeito que você fala, ela não segue comandos, às vezes pode ser uma dificuldade de audição e não de compreensão ou de atenção, tá? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, a atenção. A atenção da criança, ela é uma habilidade que matura ao longo do tempo, que se desenvolve ao longo do tempo. A gente não nasce com atenção, a gente desenvolve atenção. E quanto mais a gente usa atenção para focar em alguma coisa, mais forte essa atenção fica. Quanto menos a gente usa atenção, tá aqui, ali, fica mudando toda hora de foco de atenção, mais prejudicada essa atenção fica. Então, o que atrapalha a atenção e o que ajuda a atenção? O que atrapalha, você deve ter adivinhado? Telas. Telas sequestram a atenção da pessoa. E hoje em dia as telas ficam a cada 20, 30 segundos, a pessoa pode mudar de vídeo, passar para o próximo, muda a cena, acontece uma coisa e isso faz com que a atenção da criança fique preguiçosa para coisas naturais, fique adaptada a coisas artificiais, estímulos muito fortes que vão causar com que ganhem a atenção dessa criança. E aí os estímulos naturais, que são por natureza mais fracos, ou seja, não tem tantas luzes, sons, aventuras, não tá abrindo toda hora um brinquedo novo, isso faz com que a atenção dela natural fique prejudicada. Então, telas são péssimas para a atenção. Às vezes a gente chama a criança, fulano, 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 e ele não olha. Não é porque ele não ouviu, não é porque ele não entendeu, é porque a atenção dele foi sequestrada pelas telas. Ele tá lá nas telas, a atenção dele está totalmente sequestrada ali. Ele não consegue prestar atenção em outra coisa. Aí você desliga a tela, dá um tempo e chama, daí ele olha. Mas enquanto ele tá ali, houve um sequestro, não tem opção, sabe? É difícil. Nós que somos adultos, maduros, com bom desenvolvimento da atenção, do processamento auditivo, e a gente entende muito bem as demandas sociais, às vezes as pessoas nos chamam e a gente não ouve, porque a gente tá com a nossa atenção sequestrada, né? Quer seja por telas ou por outras coisas, às vezes eu tô lendo. E eu tô lendo meu livro, e um livro não sequestra a atenção, a não ser que o autor seja muito bom. E alguém me chama, às vezes eu não escuto. Eu preciso chamar 2, 3 vezes pra oi, né? Pra eu conseguir perceber que estão me chamando, porque eu tô muito focada, muito atenta naquilo. Mas numa situação normal, onde a gente tá fazendo uma coisa corriqueira que não está demandando muito da nossa atenção não está sequestrada, nem por uma história muito interessante, e nem pelas telas, é pra gente conseguir fazer essa transição de atenção, de foco de atenção. Tô prestando atenção aqui, alguém me chamou, oi, eu consigo fazer essa mudança de foco. Porque a gente é adulto, né? A gente já aprendeu a fazer isso, a gente viveu o suficiente para desenvolver essa habilidade. Pra criança isso é mais difícil. Vamos supor que ela tá brincando. Tá legal ali, ou ela tá com os amigos, ela tá numa coisa divertida. É difícil pra ela alterar o foco, tá? E é um trabalho que ela tem que exercitar e fazer, e ela vai aprender, vai desenvolver conforme o tempo passa. Mas a gente esperar isso de uma criança muito pequena
Às vezes a gente tem expectativas irreais quanto à atenção das crianças. A gente tem expectativa de que a gente vai chamar ela e 100% das vezes ela vai olhar. A gente tem expectativa de que uma mãe, um pai falando filho, é como se fosse um juiz falando, sei lá, você tá preso, né? Alguma coisa assim. É uma palavra de lei, é um peso, tem que ter respeito, tem que olhar quando eu chamo, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Mas na cabeça da criança, não é assim que funcionam as coisas. Isso é um aprendizado, tá? E não é falta de respeito. É um aprendizado de aprender a selecionar os estímulos mais importantes. Porque o tempo todo, muitas coisas disputam a nossa atenção. É um amigo aqui, é uma fome, é um passarinho que cantou lá fora, é um carro que passou, um helicóptero no céu. Muitas coisas disputam a nossa atenção o tempo todo. Durante a nossa evolução, a gente aprendeu a direcionar a nossa atenção para coisas que vão colocar nossa vida em risco. Se eu tô aqui com você, de repente aparece uma aranha aqui no canto, eu, na hora, paro tudo e olho, né? Que nem quando você tá num restaurante lá, todo mundo comendo, restaurante chiquérrimo, alguém derruba um prato, um copo, todo mundo para, né? Faz aquele um segundo de silêncio. Ok, não é um perigo, ninguém vai morrer. Podemos continuar, não é um tiroteio, foi só uma faca que caiu no prato. Podemos continuar jantando normalmente, né? Essa é a atenção que a gente chama bottom up. A gente estava focado em outra coisa e ela apareceu. Alguém chamou, aquela coisa assim. Só que alguém chamando a gente, na nossa sociedade, não é uma situação de risco. Tá, alguém pode falar, fulano, cuidado, vai atravessar a rua aí, olha uma cobra, coisas assim, né? Mas a gente percebe o tom de voz. E isso é um aprendizado também. Se você fala assim, filho, 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 com esse tom de voz, sua criança já sabe que é uma coisa inconsciente, tá? Que é uma coisa chata, que ele não vai querer fazer, que você vai mandar ele fazer tarefa, que você vai mandar ele tomar banho, que você vai, entendeu? Mandar ele catar os brinquedos. Agora você fala assim, filho, olha só o que eu achei aqui. Nossa, já vira e já presta atenção. A entonação que você usa é muito importante. E as crianças pequenas, principalmente, estão ali. Tem entre 9, 10, 11 meses ali. A criança aprende o nome dela. Aos 9 meses ela já sabe o nome dela. Ou já é para saber o nome dela. Vamos supor que o nome dele seja João. João! Ele já sabe o nome dele. Ele olha toda vez que você chama. Quando chega perto dos 12, 13, 14, 15, ele percebe que ele não precisa olhar toda vez que você chama. Que ele não vai morrer se ele não olhar toda vez que você chama. E que ele tá fazendo uma coisa muito legal agora e que ele quer terminar aquela brincadeira ali, ele não quer ficar olhando pra você. E principalmente se você só chama pra testar. João, João, aí ele olha e você não fala nada. Tipo, você fala, tá vendo? Ó, ele olhou agora. Ontem eu chamei, ele não olhou. Então você tá fazendo um estímulo, pedindo, solicitando, fazendo uma demanda social e você não tá entregando nada em troca. Isso faz com que a criança, inconsciente, tá? Não faz isso por maldade, eles não fazem isso por maldade. Eles percebam que você não tá querendo dizer nada. E eles não vão olhar, eles vão reconhecer o tom de voz quando você chama pra testar e quando você chama na real, porque você quer falar com eles. Então, cuidado com o seu tom de voz. E se for chamar sua criança, que seja pra mostrar alguma coisa, né? Olha só, João, olha só a formiga que eu achei aqui. Aí ele vai entender que o nome dele associado a é uma associação de alguma coisa legal, é uma coisa boa, é uma coisa que ele quer ver, é uma coisa importante, é relevante. Vale a pena ele parar de fazer o que ele tá fazendo pra olhar quando você chama. Porque a maioria das crianças não vale a pena parar de fazer o que tá fazendo quando o pai chama. E ela não vai olhar. Quando eles são pequenininhos ali, entre 1 e 2 anos e meio, eles não vão olhar. Com 3 anos, eles vão falar, ai, que saco, eu tenho que olhar, porque eu já aprendi que se não olhar, minha mãe vai continuar me chamando, e ela vai brigar comigo, e ela vai demandar minha atenção. Então, eles começam a fazer o quê? E você tira o olho. Fulano, que é? Né? Nem tira o olho, mas responde. Então, parece simples olhar quando alguém chama, mas é muito complexo, tá? Então, a gente tem a questão da audição, a questão da atenção. Daí a gente esbarra em outras duas questões. A compreensão, porque tem crianças que realmente não entendem que aquele é o nome dela. E a questão da demanda social. E tem crianças que entendem que aquele é o nome dela, mas que não entendem que você falar o nome de alguém é uma demanda social que significa olhe para mim, ou preste atenção nessa outra coisa. Porque não está claro, é implícito. Você não fala assim, João, olhe para mim. Você fala só, João. João, presta atenção que eu tenho uma coisa importante para te dizer aqui. Isso não é dito, isso é implícito. A gente fala, João,
João, e a gente quer que ele olhe. É uma regra social, está implícita. Então tem crianças que vão ter dificuldade com regras sociais, com demandas puramente sociais e com coisas implícitas. Tem crianças que vão ter dificuldade realmente de compreensão, de entender que o nome dela é dela, de entender que quando a gente fala o nome de uma pessoa, ela tem que olhar. Então são várias nuances aí. Dicas pra você. Então, quando você for chamar uma criança, capricha na entonação, né? Fala assim: "Ah, filho, olha só o que eu achei aqui." Eu duvido ele não olhar. Se você fizer isso e a criança não olhar, daí a gente se preocupa. Porque é uma criança que realmente não tá entendendo a entonação, o que que é aquele aquela respirada quer dizer, uma surpresa, uma coisa importante, uma coisa interessante. Daí você tem que tirar alguma coisa do bolso. Você vai ter que mostrar uma ampulheta. Você vai ter que mostrar alguma coisa assim, fora do comum, para reforçar aquela ideia que você usou na sua entonação. E para que ele aprenda esse comportamento. Quando a gente chama, é uma coisa interessante. Quando a gente chama, é uma coisa legal. Quando a gente chama, é uma coisa relevante. E não esperar de crianças muito pequenas que eles entendam que quando a gente chama, mesmo que seja para uma coisa chata, uma coisa que eles não querem, uma coisa que não seja relevante, ainda assim eles têm que olhar. Isso é uma construção, tá? E aí a gente tem que dar um desconto também para a criança que está em telas. Melhor seria não colocá-las em telas. Mas se elas estão lá e a gente chama, a gente tem que saber que a atenção dela está sequestrada. Não adianta chamar. Você vai ter que gritar, cutucar, repetir 1000 vezes mesmo, porque houve um sequestro ali. Ela não está ali. Parece que ela está ali, não está. Então, essas são as coisas que eu queria discutir com você. Eu sei que alguns de vocês estão aqui porque estão preocupados, porque estão desconfiados de sinais de autismo. E a gente sabe que dentro do autismo, a criança tem dificuldade em olhar quando a gente chama. Não por razões de perda auditiva, e não por razões, geralmente, de dificuldade de atenção, mas por questões de demanda puramente social e compreensão, tá? Então a gente tem que entender essas nuances. A criança que não entende quando a gente fala, nossa, olha só o que eu achei aqui. Essa criança a gente vai se preocupar, porque ela tá tendo questões de não estar entendendo nas demandas sociais, estão com dificuldade de compreensão do conteúdo linguístico, das situações, tá? Só para deixar claro aqui, a criança que está com a atenção sequestrada não é uma questão de autismo. É uma questão de telas. É lógico que a criança que tem autismo pode ser que ela esteja nas telas e aí vai dificultar mais ainda. Sim, mas a gente vai fazer um teste, eu vou por entre aspas, porque a gente nunca testa a atenção assim da criança. A gente vai fazer um teste numa situação onde ela não esteja nas telas, onde ela esteja brincando e não seja aquela brincadeira uau, mega interessante, né? Tipo, eu tô tendo o momento da minha vida, o brinquedo novo, você vai testar, vou chamar o nome dele. Não adianta. Numa situação corriqueira, normal. E você vai usar de entonação e vai mostrar alguma coisa legal depois. João, olha só o que eu achei aqui. Ele vai olhar. Se ele não olhar, daí a gente começa a se preocupar. Não é 100% das vezes que a criança vai olhar, tá? E aí você tem que mostrar uma coisa legal, combinado? Não é 100% das vezes que a criança vai olhar, tá? Mas na grande maioria das vezes ela vai olhar quando você usa de entonação e você mostra alguma coisa legal depois e você, enfim, faz uma observação. Isso é o que a gente espera, assim, em todos os casos das crianças. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e vejo vocês na semana que vem.